esse menininho Gabriel é o Bradesco. O que ele faz? O menininho segura aqui, por exemplo, ele tem uma carteira de 1 bilhão de títulos da Poupa. 1 bilhão. Professor aqui, isso aqui que é uma empresa que tem caixa. Pega a caixa dela e aplica 24 horas nos dinheiro aqui do Bradesco. Para eles repassam, operação de tesouraria, um pedaço que ele recebe de juros de dívida pública para ele. Então, de curto prazo, dele vira poupança financeira. Caixa da empresa é poupança financeira. Só no capitalismo brasileiro. Essa é uma invenção nossa. Nós temos uma curva de juros anormal, que é muito melhor aplicar a curto prazo que a longo prazo. Ganhar mais a curto prazo que a longo prazo. Então, pô, é o paraíso sobre a terra. O que o cara vai aplicar? Só aplica nisso, nessa brincadeira. Aí o que acontece no Bradesco? O Bradesco pega um bocadinho, eu Tesouro Federal, pago a ele 100% dos juros. Ele fica com 20%, que eu passo 80% para ele. Nesses 20% dele, ele faz a vidinha dele. Vocês estão entendendo por que esse menino é próspero? Mas tem mais. Tem mais. Tem. Pela seguinte razão. Ele se diz um prestador de serviço ao povo. Não, ainda não tem conta bancária, não faz pagamento, então ele cobra tarifa sobre essas coisas. O povo que trabalha para ele é custo. A tarifa deve cobrir o custo. Agora, o que ele ganha nesse aluguel de dívida pública, a tesouraria não entra na receita para cobrir custo. Por isso é que os banqueiros não deram reajuste de 2% para os bancários esse ano, apesar dos seus lucros terem crescido 40% sem pagar. Porque eles raciocinam assim: se eu der mais de 2%, eu vou ter que aumentar as tarifas. Eu estou defendendo o povo, não dando salário aos bancários para ele. Vocês entenderam a brincadeira? É tudo uma piada. É tudo uma piada. Porque fica esse menino com um cafetão da dívida pública. Claro! Aí, de repente, vem a pressão para emprestar. Sabe o que o nosso Meirelles fez? E Lula? Abriram a possibilidade de desconto em folha. Sabe o que é o desconto em folha? Cancela todo e qualquer risco da operação, menos um. O devedor pode morrer. Então os bancos embutiram uma taxa que é seguro contra a morte do aposentado que está sendo descontado. É uma vergonha! Isso acontece no Brasil. Uma boa. Aí você segura, aumenta o consumo. Casa Bahia é o exemplo disso. É uma organização que prospera, vendendo o quê? Aposentado. Custo de administração é zero, praticamente. A operação, o risco é nenhum. Então opera com um juro menor. Entendeu? Ou não? É uma vergonha. É uma vergonha. Admite até 30% da aposentadoria pode ser para cobrir prestações. Com uma imensa massa das aposentadorias no Brasil, em torno de 1 a 2 salários mínimos, você simplesmente está colocando toda essa massa de aposentados numa situação pré-falimentar. Mas está tudo muito bem. Vamos para frente. É uma irresponsabilidade total. Segurar o mercado por um endividamento familiar, não por geração de emprego, não por crescimento. Bom, mas deixa para lá. Eu estava dizendo a vocês, colocando uma pergunta que é a seguinte: o Brasil é viável? É hiperviável. Eu disse a vocês que nós não temos os problemas da China nem da Índia. Nós não temos os problemas de países que têm dificuldade de suprimento de alimentos. Nós podemos ser inteiramente autossuficientes em matéria de alimentos. Aliás, somos até uma espécie, aspas, de celeiro. Não é? Nós já temos nossa população. Isso é uma vantagem enorme, porque o processo de transferência do campo para a cidade já foi quase todo ele concluído no Brasil. É bem verdade que nós temos um problema muito sério na nossa má qualidade residencial urbana, mas ao mesmo tempo nós temos o melhor pretexto para fazer uma política espetacular de construção civil. Para mim, construção civil é o seguinte: é a construção da residência e tudo que cerca a residência. Se vocês olharem bem, uma residência tem necessidade de quê? Acesso. Tem necessidade de quê? Suprimento de água. Tem necessidade de quê? Coleta de esgoto. Tem necessidade de quê? Sistema de comunicações. Tem necessidade de quê? Da escola, do posto de saúde ou não? Bom,
E ela tem uma outra característica que pouca gente sabe. Uma residência tem dentro de si móveis, panelas, cortinas, plantinhas. Pois bem, o mobiliário interno de uma residência e as externalidades de uma residência fazem do programa de construção civil um programa mais gerador de emprego e dinamizador de mercado interno dentro do país. Melhora a qualidade de vida das pessoas. E tem a seguinte vantagem: se você faz um programa de construção voltado ao Brasil como um todo, você não intensifica transferências de mão de obra de uma cidade para outra. Por uma razão muito simples. O grosso da nossa população já está nas cidades. Se você fizer um programa concentrado nas metrópoles, sabe o que acontece? A mão de obra para fazer essas obras, você começa a puxar do interior, e aí é como uma linha de horizonte. Você está fazendo o programa e está reeditando o desequilíbrio existente. Você tem que atacar o quê? A malha urbana toda. Mas é isso que o Constituinte imaginou com a federação. É claro? Bom, é um pretexto formidável. Sabe por quê? Sabe com o que se faz construção civil? Basicamente, mão de obra e que mais? Materiais de construção quase sempre locais. Pedra britada, areia, etc. Tecnologia totalmente conhecida e dominada pelos brasileiros. Você não vai ter que pagar royalties nenhum para tocar um programa desse para frente. Importações pequenas as diretas para o setor. Esse é o grande programa para reativar o mercado interno brasileiro. Mas você só pode reativar o mercado interno se fizer a infraestrutura crescer ao mesmo tempo. Senão você enfrenta o quê? A restrição que vem da energia, a restrição que vem da logística ou das comunicações. Eu não falei de comunicações, que é o único setor que não está com atraso. Entendeu? Bem, tem alguma dificuldade em enfrentar esse tipo de coisa? Formalmente é fácil. Se eu estou pagando 160 bilhões de juros de dívida pública, se eu pago os mais altos juros do planeta, a taxa de juros real do planeta, se eu cortar pela metade a taxa de juros real, eu continuarei com uma taxa de juros real muito elevada. Sabe qual é a média do primeiro mundo? É menos de 1% ao ano de juro real. A média dos países emergentes é 3%. Se a gente cortar pela metade a taxa de juros real do Brasil, continuaremos com uma taxa de juros real acima da taxa dos emergentes. Mas vão sobrar 80 bilhões para investir. Em quê? No que vocês quiserem. Eu, pessoalmente, diria que tem um grande programa de infraestrutura, um grande programa de criação do mercado interno, por essa, eu estou chamando de construção civil, essa ação toda de mobilização da rede de cidades. E aí você quer fazer ciência e ecologia, são tostões. Quer fazer segurança de fronteiras, são tostões. 180 bilhões é quase que impensável. Você tem uma ideia, todo o programa de saneamento estruturado do Brasil são 20 bilhões para serem gastos em 9 anos. Vocês têm uma ideia do que são 80 bilhões? 80 bilhões é uma brutalidade. Agora, por que não faz? Bom, primeiro, obviamente, o doutor Gabriel não está gostando desse papo. Bradesco aqui está incomodadíssimo. Vai perder essa vidinha, né? Esse cafetão de dívida pública. Compradores da Daslu, as 20 mil famílias que compram na Daslu. Daslu vocês sabem o que é, não? Não sabem o que é Daslu? Daslu é um templo de brasilidade. Eu prefiro a Daspu. Como eu sou carioca, eu estou do lado da Daspu. Aliás, eu fiz o primeiro artigo da Poeta Daspu e foi meu. Daspu é das putas. Daspu é das Luísas. As Luísas separam duas granfinas que na informalidade. Eu não sabia que tinha Luísas, não. Eu pensei que fossem Luísas.